E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar aqui agora a respeito de uma interpretação que, para mim, é o cúmulo do absurdo, esse tipo de interpretação. Eu fico vendo como que mestres, né, pessoas que estão diante de centenas de pessoas, conseguem interpretar esses textos dessas formas. Vou deixar aqui o áudio, você vai ouvir. É um pastor famoso aí, né, pré-tribulacionista. Dá uma olhadinha. O pessoal está perguntando aqui quem são as duas testemunhas. As duas testemunhas, há aí uma polêmica muito grande. Tem alguns amigos meus que dizem que é Moisés e Elias. Eu não acredito. Alguns dizem que é Elias e Enoque. Elias e Enoque estão com corpos glorificados. Moisés, ele não foi para o céu com corpo glorificado. Apenas a alma de Moisés está lá nos céus. Ele está aguardando o arrebatamento. Mas Elias e Enoque estão nos céus com corpo glorificado. Então, os que defendem isso, não tem como. Agora, outros dizem, não, é Elias e Moisés. Elias está com o corpo glorificado. Moisés não está com o corpo glorificado. Quando é que ele vai subir com o corpo glorificado? Ele vai subir com o corpo glorificado por ocasião do arrebatamento da igreja. Só que se ele sobe, Moisés sobe com corpo glorificado por ocasião do arrebatamento da igreja, como é que ele pode descer aqui no período da grande tribulação para morrer se o corpo dele será imortal? Então você vai perguntar para mim, quem são as duas testemunhas? Posso responder? Não sei. Então você observa que ele coloca o seguinte, que Elias e Enoque estão glorificados. Gente, isso é um absurdo de uma interpretação. Eu vou deixar um card aqui em cima, que nesse card eu falo sobre o mundo dos mortos. Passou aqui agora, tá? Ele fala sobre o mundo dos mortos, é um estudo que eu dou sobre o mundo dos mortos. E eu vou deixar também um outro card passando aqui agora, que fala sobre Elias e Enoque. Porque são assuntos que não vai ter como eu abordar agora nesse vídeo, porque o tema é outro. Mas se você quiser saber mais detalhes sobre para onde vão as almas, quando voltam, para onde estão os ímpios, né, tudo isso daí, é naquele card que você acabou de vir passando aqui. E um estudo mais aprofundado sobre Elias e Enoque é no segundo card que você viu passando aqui também. Mas, antes da gente entrar nesse assunto, tá? Eu quero explicar para vocês o seguinte. Existe a possibilidade de alguém ser glorificado antes de Jesus? Tem essa possibilidade da pessoa ser glorificada antes de Cristo? Será que tem como? Jesus falou em João no capítulo 12, versículo 29. Eu sou o grão de trigo. Se eu não morrer, eu ficarei só. Mas se eu morrer, eu vou dar muito fruto. O que ele está dizendo? Eu sou um grão maduro. Eu sou. Se eu não morrer, não vai existir ninguém igual a mim. Agora, se eu morrer, eu vou gerar uma safra de grãos de trigo semelhantes a mim. Então é necessário que ele morresse e ressuscitasse. Olha o que está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 13. Diz assim: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Olha, se Jesus Cristo ele não morre e ele não ressuscita, acabou a história. Acabou a história, meu irmão. É o que ele fala, comemos e bebemos porque amanhã morreremos. Acabou, game over. Abraão morreu salvo? Morreu. Davi morreu salvo? Morreu. Noé morreu salvo? Morreu. Mas e daí? Eles iriam continuar no Hades, no mundo dos mortos. Por quê? Quem iria tirá-los de lá? Se aquele quem tinha o poder de tirar, não ressuscitou. Você está entendendo? E aí Paulo vai continuar dizendo, ó. Aí, não adianta, se de fato é assim, se Jesus não morre e não ressuscita, vai, minha fé, eu vou morrer e vou ficar eternamente no mundo dos mortos. Aí fala aqui no versículo 15, e assim também considerados como falsas testemunhas de Deus,
Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, né? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ele está falando, olha, eu sou uma falsa testemunha. Jesus tinha que morrer e ressuscitar. Tudo passa por ele primeiro. Se ele não morre e ele não ressuscita, acabou a história. Acabou a história. E a prova da nossa fé e de que haverá uma ressurreição futura é que o próprio Cristo morreu e ressuscitou. Aí ele fala aqui no versículo 17, ó. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então não tem como ter vida eterna sem a morte e ressurreição de Jesus. A vida eterna, ela só é possível e só foi conquistada por causa de Jesus. Em outras palavras, não existe nenhuma possibilidade de Enoque e Elias terem sido glorificados, ou seja, conquistarem a vida eterna sem que Jesus tivesse morrido e ressuscitado por eles. Você entendeu? O que é a glorificação dos nossos corpos? É a vivificação dos nossos corpos. Uma coisa é eu ressuscitar, uma coisa é eu ser vivificado. Porque ressuscitar, Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Agora, ser vivificado é ter um corpo tomado de vida eterna. E ele vai continuar falando aqui, ó. Versículo 18 agora. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Meu Deus do céu! É o que eu acabei de falar. Acabou, eles vão ficar... Tudo bem, tá lá no seio de Abraão. Mas é uma prisão, é um cativeiro. Eles vão ficar eternamente presos naquele cativeiro. Eternamente. Por quê? Porque não tem quem livre eles dos pecados. O que prende a pessoa no muro dos mortos? Não é o pecado? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O que prende a pessoa no pecado, perdão, o que prende a pessoa no Hades é o pecado. Se Jesus não morre e não ressuscita, nós estamos perdidos por causa do nosso pecado. Estamos presos dos nossos pecados. E aí os mortos em Cristo estão perdidos também. Por quê? Porque ninguém vai tirá-los de lá. Porque não tem ninguém que vai glorificá-los. Como que vai glorificar eles? A glorificação é a expiação do pecado e a imortalidade do corpo. Se eu digo que Elias e Enoque estão glorificados, eu estou dizendo que eles conquistaram a incorruptibilidade, a expiação dos seus pecados, sem que Jesus tivesse morrido por eles. E aí, olha só, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e fez as primícias dos que dormem. Aí, olha só, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, tudo começa, a vida eterna começa em Jesus. Não começa antes dele. Quem garantiu a vida eterna para Elias? Se Jesus não tinha morrido por ele e ressuscitado por ele. Quem garantiu a vida eterna para Enoque? Como que Enoque está no céu glorificado se ele está preso nos seus pecados ainda? Quem garantiu isso para eles? Jesus não tinha morrido, não tinha ressuscitado? É justamente isso que ele está falando. Antes de Cristo, e se depois de Cristo ele ainda não morre e não ressuscita, não tem ninguém que escape. Não tem ninguém que escape. Não tem Elias, não tem Enoque. Por isso que Enoque não está no céu, gente. Pelo amor de Deus. Esse é mais um texto que prova que Enoque não está no céu. Além de Hebreus 11, 13, que vai dizer que todos estes morreram
na fé, crendo na promessa. Todos estes, todos ali, inclui também Enoque. Olha só. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, todos morrem em Adão. Todos, inclusive Enoque e Elias. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Não só a ressurreição dos mortos, mas também a glorificação. Paulo vai dizer isso. Esse é o grande mistério. Olha só. Mas cada um por sua ordem. Versículo 23 agora. Cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo as primícias. Porque Cristo, ele é o primogênito dentre os mortos. Cristo, ele é o primogênito de toda a criação. Cristo, ele é as primícias. Cristo, ele tem preeminência em tudo. Ele está na frente de tudo. Tudo vem por ele, tudo é feito para ele e por ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É impossível alguém ter conquistado a vida eterna antes dele conquistar por nós. Ele primeiro conquistou a vida eterna. Ele é o Pai da eternidade. Ele primeiro conquista a vida eterna para nós, para depois, então, eu ter direito à vida eterna. Aliás, vida eterna essa que será concretizada na glorificação dos nossos corpos. Olha o que ele coloca aqui, ó. É versículo 22, ó. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos receberão vivificados igual a corpo glorificado. Todos serão glorificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Não é assim, lavantê, bagunça. Não é, aqui não é bagunça. Aqui não é doutrina pré-tribulacionista, uma coisa toda bagunçada. Isso aqui não é bagunça. Cada um por sua ordem. Quem é vivificado primeiro? Cristo. Quem é glorificado primeiro? Cristo. Ele fala isso, está aqui escrito, versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, ele é as primícias dos que são vivificados. Ele é as primícias dos que são glorificados. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí você pensa que ele está falando só dos mortos? Não. Versículo 51, ele vai dizer que isso aqui não é só para os mortos. Olha só. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, mas seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade. Então ele vai falando o tempo inteiro da vivificação dos corpos dos mortos. Chega no versículo 51 e fala, peraí, mas você está pensando que isso é só para os mortos? Tem um mistério aí, que eu vou dizer para vocês, porque nem todos vão morrer. Uns alcançarão essa incorruptibilidade vivo, sem experimentar a morte. Independente de qualquer coisa, seja morto ou seja vivo, Cristo é o primeiro a ser glorificado. Depois, todos nós na sua vinda. E aí ele vai dizer, no versículo 54, olha só. E quando isto que é corruptível, essa carne, né, se revestir de incorruptibilidade, é isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Veja, gente, é ante a última trombeta. É ante a última trombeta que essa promessa se cumpre. E quando essa promessa se cumpre, ele vai dizendo, olha só, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, a sua corrente, né? Onde está, ó Hades, a tua vitória? Aonde está, ó Hades, a tua vitória? Quem não está vivo, está morto. Não tem uma terceira opção. Não tem estar no céu. No céu não tem gente morta, gente. No céu não tem pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Se você disser para mim que tem pessoas no céu agora, você está dizendo que existem pecado no céu. E nós lemos bem claro aqui que não existe possibilidade nenhuma de ninguém estar no céu. Porque o céu é lugar de vida, o céu é lugar de bênção, o céu é lugar de vitória. A vitória só acontece antes da última trombeta. Tem gente cantando vitória antes. Para conquistar a vida eterna, tem que ressuscitar ou ser glorificado. Antes disso, não tem vida eterna.
Antes disso, a vida eterna está como uma semente dentro de nós, mas ela só se tornará concreta na glorificação dos corpos. Então, quer dizer, a pessoa está dizendo que foi para o céu, já tem a vida eterna, sem estar glorificado? Onde é que está isso na Bíblia? Cristo é as primícias. Nem ele foi para o céu antes de morrer e ressuscitar. Ele fala para Maria, não me detenhas, não me segure, não me toque, porque ainda não subi para o meu pai, o vosso pai, eu não subi ainda. E mesmo depois de glorificado, ele ainda ficou 40 dias aqui na terra, depois foi que ele assentou à destra do pai. Agora, a igreja não tem ordem, não tem disciplina, qualquer um pode subir, um é glorificado antes, outro é glorificado no meio da história. Como assim? Paulo deixou bem claro, cada um por sua ordem. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. E na vinda dele, o que acontece na vinda dele? Vamos ler aqui outro texto. Esse texto aqui está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Ó, no versículo 15, diz assim: Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, a gente não vai chegar antes dele. Não. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, a primeira ressurreição são os que fazem parte do corpo de Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor dos ares. Ou seja, tudo acontece junto. Por isso que os que são de Cristo são na sua vinda. Não tem glorificação de corpo antecipado, nem depois de Cristo e muito menos antes dele, porque ele é o precursor de tudo. É ele o abre-alas de tudo. É ele que está na frente de tudo. Então, quando a pessoa fala assim, olha, Elias e Enoque estão no céu glorificado, gente, isso é uma heresia do tamanho de um bonde, e tudo para justificar aquela sarabandaia, xarabaia daquela doutrina lá. Tudo para justificar aquela doutrina do pré-tribulacionismo. Então, gente, os caras fazem as maiores berrações do mundo. Não tá nem aí pro que está escrito. Para quê? Para sustentar uma tipologia. A tipologia tem mais valor do que o que está escrito. Qual é a tipologia? Né? Primeiro vai Enoque, né, e Elias sendo arrebatado, para simbolizar a igreja subindo para o céu 7 anos antes. Ou seja, cria-se uma tipologia para sustentar uma doutrina. Ou seja, a tipologia é mais forte do que o que está escrito, do que os profetas falaram. Então, não existe nenhuma possibilidade da pessoa conquistar a vida eterna antes de Jesus tê-la conquistado por nós. Quando a pessoa fala que Elias e Enoque estão no céu e foram para o céu glorificados, ele está dizendo que ele não precisou de Jesus. Jesus para quê? Jesus para quê? Paulo mesmo disse, até os que morrerem em Cristo estão perdidos. Até os que morreram salvos, eles estariam perenizados no mundo dos mortos. Iam ficar eternamente presos lá. Por quê? Porque quem iria livrá-los do pecado se Jesus não morreu e ressuscitou? Mas Elias e Enoque é o bambambam. Não precisa nem de Jesus. Você está entendendo o tamanho da heresia? Aonde essa doutrina está chegando? E tudo para justificar uma doutrina que tem menos de 18 anos. Menos de 200 anos, perdão. Menos de 200 anos. Cuidado. Cuidado, porque os dias são maus e a gente precisa realmente estar afinados na palavra, afiados na palavra, porque vale tudo para justificar aquilo que você crê. E eles não estão levando em conta o que está escrito. Usam a Bíblia, o nome de Jesus, para justificar os seus erros. Gente, usar a Bíblia, até Testemunho de Jeová usa. Usar a Bíblia, até os kardecistas usam. Eu vou dizer o que o apóstolo Paulo fala. Não basta usar a lei, tem que usar a lei legitimamente. Amém? É isso daí. Fica essa palavra em nome de Jesus.